Fala pessoal, fazendo um vídeo aqui para vocês. Hoje é super quarta decisão de taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nos Estados Unidos já tivemos a decisão da taxa de juros, o juros acabou sendo mantido ali inalterado, tá? Mas as declarações do Jeremy Powell elas foram consideradas um pouco hawkish. E eu vou mostrar isso para vocês aqui agora, nesse vídeo que eu estou gravando junto aqui com vocês no YouTube. Vocês que estão me acompanhando, não esqueçam de deixar o like, super importante, também dar uma bela de uma curtida aí e se inscrever no canal. Olha só, saiu a decisão da taxa de juros lá dos Estados Unidos, e na decisão de taxa de juros foi mantida ela no patamar ali de 4,25 a 4,5, tá? Então, o que a gente vê é o seguinte: os juros por lá permaneceu inalterado. Só que o mercado acabou de ter uma interpretação bem hawkish sobre as questões do Jeremy Powell. Por quê? Porque a primeira coisa que o Jeremy Powell falou foi o seguinte, que a decisão de juros para setembro ainda não foi tomada, ela só vai ser tomada, né? Ela está em aberta, né? Então, ele sempre pontua isso, né? Então, ele acaba reiterando, ó, não temos decisão ainda marcada para setembro. E o mercado esperava que, nesse momento, ele já desse uma pista para setembro para falar: ó, talvez em setembro tenha um corte de taxa de juros. Isso não aconteceu. Então, ele disse que não tomou nenhuma decisão ainda para setembro. Ele disse que, nesse momento, tá? A questão das tarifas que estão dentro do mercado americano, elas não estão oscilando muito para a economia americana. Então, por enquanto, ainda existe uma incerteza, e ele disse também que essa incerteza ainda está por vir. Então, isso também trouxe ali para dentro do mercado: pô, se chegar a tarifa, o que será que o Powell vai fazer? Será que aí sim ele vai correr para cortar a taxa de juros? Ou será que ele vai manter no patamar atual? Ou será que ele precisa subir a taxa de juros? Nesse caso, ele precisaria cair a taxa de juros, né? E ele também falou ali que a inflação está praticamente por volta dos seus 2%, como esperado, tá? Ele reitera que nesse momento o Fed está considerando a inflação acumulada dos últimos 12 meses, tá? E não apenas desse ano, né? Então ele está vendo a inflação de 12 meses para trás, então pega até o ano passado. E a melhor coisa que o Fed tem para fazer nesse momento seria garantir ali que a inflação fique em torno de 2% e o emprego máximo. E que os juros no patamar que está, isso está acontecendo, porque a inflação já ronda nesses 2% e os Estados Unidos está subindo. Inclusive, hoje saiu o PIB dos Estados Unidos da primeira leitura do segundo trimestre e ele mostrou 3% de crescimento, tá? Então, não tem motivo para o Powell cortar as taxas de juros por lá. E isso acabou pegando aqui dentro do mercado. Quer ver? Eu vou compartilhar a tela junto com vocês, vocês vão entender, tá? Deixa eu ver aqui onde está o compartilhar. Vou compartilhar a tela, vocês vão conseguir entender melhor isso que eu estou dizendo, tá? Então vamos lá. Aqui na tela, tá? Aqui está o Nasdaq. Então o Nasdaq, você vê pelo movimento dele que o Powell, né, ele teve um tom bem mais hawkish. Então ele está propenso nesse momento a manter os juros mais altos por mais tempo. E nessa coletiva dele, a bolsa por lá praticamente despencou, devolveu toda a sua movimentação que estava ali no dia de hoje, tá? Então a bolsa está indo para baixo com bastante força. O mercado americano, no geral, como um todo, ele virou para baixo, né? Então a gente tem ali o S&P caindo 0,5, ó, nesse momento, dando uma despencada. O Nasdaq também virou, tá? E está querendo fazer um pivô de baixa, puxou as principais ações. Enfim, o que a gente está vendo é que nos Estados Unidos, a decisão de taxa de juros por lá, como foi considerada ali, a inflação está por volta da meta de 2%. Os Estados Unidos ele está crescendo, então, nesse caso aí, ele não está considerando cortar a taxa de juros tão cedo. Ele ainda diz que essa questão de aumento de inflação por conta das tarifas vai ter uma vida curta dentro do mercado americano. Então, a postura ali da política atual, tá? Ela está deixando o Fed bem posicionado para tentar responder em tempo hábil caso haja algum desenvolvimento econômico que vá contra
as medidas que estão sendo colocadas. E ele disse que os Estados Unidos estão numa posição extremamente sólida. Então, se os Estados Unidos estão numa posição extremamente sólida, não tem motivo para cortar juros. Por isso que a bolsa por lá ela simplesmente despencou, tá? Só que aqui no Brasil aconteceu uma coisa bem totalmente diferente. Aqui no Brasil, nós tivemos uma alta dentro do índice que simplesmente fez o índice entrar em leilão, tá? Então o índice deu uma disparada forte aí de 3.000 pontos para cima em 10 minutos. Mas o que estava dentro desse movimento que fez com que o índice Bovespa desse essa saltada gigantesca? Saiu lá nos Estados Unidos as tarifas, tá, que foram colocadas, tá? Então a Casa Branca publicou a questão das tarifas adicionais de 40% para os produtos brasileiros, que chegariam a 50%, tá? Outros produtos ficariam com a tarifa de 10%, e alguns setores dentro da economia, elas ficaram isentas ali dessa tarifa adicional de 50%, de 40% no caso, né? Então, o Trump assinou, mandou nessa quarta-feira essa tarifa adicional de 40% sobre alguns produtos, e nessa ordem executiva ele deixou de fora diversos produtos chaves para exportação aqui no Brasil, que ficaram de fora. Quais são esses produtos chaves que ficaram de fora? Então nós vamos ver aqui agora a lista desses produtos-chave. Então vamos colocar aqui na tela aqui junto com vocês, só para vocês terem uma ideia quais são essa lista, né, dos produtos. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui como eu quero. Então, acho que aqui está enquadrado. Deixa eu fechar a câmera por enquanto. Bom, veja a lista, então, dos principais produtos que foram isentos da tarifa extra de 40% dos Estados Unidos. Elas vão permanecer com a tarifa de 10%. Então, ó, castanhas do Brasil, suco de laranja, congelado e não congelado, tá? Mica bruta, minério de ferro, aglomerado e não aglomerado, minério de estanho, diversos tipos de carvão, tá? Então, eles colocaram também como isenção. Gás natural, tá? Propano, butano, ó, colocaram também isentos. Matérias-primas de alumínio, silício, óxido de alumínio, diversos produtos químicos como fertilizantes, madeira, tá? Então também acabou ficando isento ali, ó, cortiça aglomerada, polpa química de madeira, prata e ouro na forma de lingote, também, ferro, liga de ferro, linhas de tubos e conexões de uso industrial, vários tipos de metais, diversos artigos, né, de uso aeronáutico, como pneus, motores, peças, turbinas, insumos para papel, papelão, celulose, artefatos de papel e papelão, alguns tipos de pedras, fibras, fertilizantes, minerais e químicos de diversos tipos, tá? Então, isso foi divulgado, essa questão da tarifa, e isso daqui, tá, pessoal, acabou trazendo para dentro do mercado brasileiro uma disparada. E a ação que liderou essa disparada foi a Embraer. Tá? Então, a Embraer, nesse momento, está subindo 10% dentro do mercado. Só para vocês terem uma ideia, tá? A Embraer ela está ali como a top 3 em termos de volume dentro do índice, com um volume acima de bilhão, né? Depois a gente tem Vale e Banco do Brasil. A Vale acabou tendo uma reação negativa, tá? Então a gente estava acompanhando aqui a Vale hoje, inclusive foi até trade que a gente fez dentro da Vale, enfim. Dá para ver lá, né? Ele teve a isenção ali de minério de ferro, tá? Mas não compõe ali todos os produtos da Vale. Então, isso daqui acabou rebatendo dentro dela e ela está indo em direção contrária. É a única ação dentro do mercado, ação aí de peso, que está sendo afetada mais negativamente, que é o setor aí está sendo afetado. Eles esperavam mais isenções desses produtos, né? Então, como tem uma tarifa adicional também que eles colocaram ali sobre alumínio, enfim, você vê que CSN, por exemplo, não conseguiu aí ir para cima tão forte, né? Então, a Vale é a única ação que acabou ficando para trás, né? Ficou um pouco mais prejudicada nesse momento, tá? E o que a gente está vendo aqui, né? Então, como vocês podem ver, Casa Branca ali disse que o Trump vai excluir aeronaves, suco de laranja, entre outros produtos, o que ajudou bastante, tá? Com relação às falas do Powell, o rendimento ali dos Treasuries, eles estão operando próximo de suas máximas. Foi considerado uma fala bem hawkish,
tá? E que está mostrando que o Powell está propenso a juros mais altos nesse momento lá nos Estados Unidos. Então, isso acaba pegando forte, tá? E a gente teve aí, então, assim, ó, vai ter tarifa, vai ter tarifa. Só que setores chaves acabaram ficando de fora. Agora, sobre o café não apareceu nessa lista, né? Como eu mostrei para vocês. O café não foi falado ali se o café está dentro da lista, não está dentro da lista, enfim, café não apareceu, tá? Bom, sobre a decisão de juros hoje do Brasil, né? Eu estou fazendo esse vídeo tá mais cedo. A gente não tem ainda como saber ali o que vai acontecer na decisão de juros aqui, como é que o mercado vai interpretar, né? Depois, mais tarde ali, dá para saber se tem uma interpretação mais positiva ou negativa. Mas vendo pelo que aconteceu com o mercado americano, provavelmente, tá, pessoal, a decisão aí de juros aqui do Brasil, ela também vai ser uma decisão um pouco mais hawkish. A gente não vai ter uma decisão de juros muito dovish para o Brasil. Então, isso deve favorecer o carry trade dentro do mercado brasileiro. Então, a gente espera que o dólar ele possa ter uma movimentação de baixa, tá? Porque existe muito isso, né? Do mercado um ir acompanhando o outro, né? Então, se fosse o Banco Central americano já foi com uma expectativa mais hawkish, pode ser que aqui no Brasil a gente também tenha uma expectativa mais hawkish, tá? O que está fazendo o preço dentro do mercado, você vê, não é nem a questão da taxa de juros nos Estados Unidos. Eu esperava que a taxa de juros pudesse fazer preço no mercado brasileiro hoje, mas ela não fez, né? Tanto que nos Estados Unidos despencou, tá? Enquanto que aqui no Brasil a gente subiu porque o que está mandando mais no nosso mercado nesse momento não é, né, a questão dos juros nos Estados Unidos. Pode ver que o S&P ele também caiu forte aqui dentro do mercado. O que está mandando mais é a questão das tarifas. Agora, vamos ver como é que vai ser a interpretação do mercado sobre os demais itens que vão sofrer essa sobretaxa de 40%. Por enquanto, itens chaves que não entraram na lista dos 40% já foi o suficiente para fazer um preço dentro do nosso mercado brasileiro. E a empresa que mais puxou foi a Embraer, né? Então a gente vê aqui dentro a Embraer que deu essa puxada forte, não veio da Vale, tá? Petrobras, ela também está conseguindo dar uma puxada aí para o lado positivo, né? Então a gente tem também isenção ali de gás, né? Gás natural. Petrobras também está dando uma puxada. Agora, de falar ali, pô, a Vale, alguns pontos ali de fabricação da Vale não tiveram isenção dessas tarifas. Então a Vale acabou sendo prejudicada nesse momento, ok? Bom, então eu acho que é isso, tá? Quis fazer esse vídeo aí mais ou menos só para mostrar para vocês o que está acontecendo. Só lembrando ali, tá, pessoal? Política monetária nos Estados Unidos, então, ficou em aberto. Setembro, ninguém sabe o que vai acontecer, se vai ter corte de juros em setembro ou não, ninguém sabe, tá? Então, é uma incógnita, o Powell não disse, é por isso que o mercado lá está caindo, porque o mercado esperava que o Powell já sinalizasse um corte de juros para setembro, ele não sinalizou, e aqui no Brasil, a sinalização de que pode ter ainda mais acordos junto com os Estados Unidos, já que alguns produtos ficaram de fora dessas tarifas, então pode ser que eles tenham ali algum acordo que eles consigam chegar para outros produtos. Então a bolsa deu uma animada, o dólar deu uma caída, mas o dólar também não saiu daquele range que ele trabalha, tá? Então não teve essa grande mudança, só o índice que conseguiu ir para 134 mil índice futuro. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Atualizações sobre a política monetária eu mando para vocês nas outras redes, beleza? Um abraço a todos e até!